Se ninguém tá falando comigo, então eu vou chamar o Vasco, que eu sou maluca. Vamos ver a preparação, o VTzinho aí de preparação do Vasco da Gama. Cadê? Nos primeiros dias de Ramon Dias no Vasco, treino intenso no CT Moacir Barbosa. Dos reforços da janela, quem tem mais empolgado, pelo menos a torcida, é o chileno Guilherme Medel. Ele tem mostrado muita disposição nos treinamentos e pode ter condições de estrear já na partida contra o Atlético Paranaense, no domingo em São Januário, ainda com portões fechados. Já em seus primeiros dias de clube, Ramon Dias está usando o período sem jogos para definir o time titular do Vasco. Já são 8 jogos do Cruz Maltino seguidos, sem uma escalação repetida. E a tendência é que a chegada do novo treinador venha também com novas mudanças. Há 15 dias do fim da janela, o Gigante da Colina segue em busca de novas contratações e espera trazer pelo menos mais 4 jogadores. Entre as prioridades da diretoria estão a busca por um lateral esquerdo, 2 meio-campistas e um centroavante. Quem pode pintar na lateral é Jefferson, do Atlético Goianiense, por empréstimo para ser a sombra de Lucas Piton. A promessa é de um mercado agitado nos próximos dias para o Vasco, enfim, reencontrar as vitórias nesse Brasileirão. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Ô Pedrosa, eu quero saber atualização. É só jogar isso pra você que você vai trazer um monte de notícia. Porque o que eu vejo mais no Vasco, aí entra um treinador e tá buscando gente, e olha fulano, e olha ciclano. Tem atualização desse mercado do Vasco da Gama? Tem sim, Fernanda. Vou começar por uma possível contratação, mas que pelo visto vai ser muito difícil. O Vasco fez uma proposta, segundo o empresário Pablo Bittencourt, que é o empresário do Abel Hernandes, 32 anos, atacante, já passou pelo Internacional, já passou pelo Fluminense, uruguaio, também fez carreira na Europa, era uma joia que acabou não correspondendo a todas as expectativas, tanto na Europa quanto aqui no futebol brasileiro, mas faz uma temporada boa lá no Peñarol e o Vasco quer a contratação desse atacante. A questão é, ele tem contrato até o final do ano com o Peñarol, e o presidente do Peñarol, até para os detetives vascaínos, falou que ele não quer vender o Abel Hernandes justamente porque é um cara que tem sido utilizado. Inclusive, na última vitória do Peñarol, o Abel Hernandes meteu 2 gols. É um centroavante, na ocasião o Vasco continua a ser um centroavante de ofício, digamos assim, e o Pedro Raul, já emendando, o Pedro Raul se despediu hoje dos jogadores do Vasco no CT Moacir Barbosa, ele que está com a transferência encaminhada aí para o Toluca do México. O Vasco vai receber cerca de 24 milhões de reais em 2 parcelas. E a outra notícia que a gente pode trazer aqui é sobre o Meia Galarza. Pipocaram algumas situações de que o Galarza estaria saindo do Vasco da Gama, mas hoje eu tive 2 confirmações. Uma, o Galarza não está na lista de transferências e, inclusive, a segunda é que o Galarza tem sido testado entre os titulares em alguns esboços do Ramon Dias. Inclusive, no último final de semana, quando rolou um coletivo, o Galarza fez parte do time titular do Vasco da Gama. Ele vai ser titular, Pedrosa? Isso não sei dizer, mas ele tem sido testado, ou seja, ele faz parte dos planos do técnico, pelo menos agora. É inegociável? Não, mas no momento o Galarza não está na lista de transferências do Vasco da Gama. Mas o Galarza é um nome até curioso, né, ô Pedrosa? Porque ele apareceu como titular em alguns jogos e a gente até ficou sem entender porque as respostas, às vezes, não era o que o torcedor esperava. E a gente ficava, mas aí bota o Galarza e outras opções. Isso é engraçado nesse jogador, que ele é um jogador com muita qualidade, né? Mas ele é um jogador muito irregular, né, ô Pedrosa? É um cara que oscila muito, Fernanda. Tecnicamente, principalmente, eu acho que ele tem muita dificuldade com a bola no pé, apesar de característica dele ser um cara de pegada, um cara que morde, um cara que tem muita raça, que tem muita disposição. Isso aí não dá para reclamar do Galarza. E eu acho que justamente pelo Ramon Dias já ter treinado tanto o Libertad quanto ter treinado a seleção paraguaia, ele conhece o Galarza. Então, numa primeira semana de treinamentos, é natural que esse treinador vá dar um pouco mais de prioridade para os jogadores que ele conhece, como aconteceu até com o próprio Sampaoli aqui no Flamengo. E como eu disse, no momento, essas são as atualizações do Vasco da Gama, que pelo visto não vai contratar ninguém. Aliás, tá contratando o Jefferson, né? Da lateral esquerdo da Série B aí do Atlético Goianiense, mas que não vai resolver nada. Esse é o Vasco da Gama. Isso já tá ok,
O Vene tem essa informação também? Isso já está ok do Jefferson? Você chegou a comentar isso ontem aqui, né, Pedrosa? Já, Fernanda, ele viaja nesse final de semana aí para assinar o contrato com o Vasco da Gama e suprir uma ausência na lateral esquerda que acabou sendo deixada pelo Paulo Vitor. O Paulo Vitor, que estava emprestado. O Riquelme, a princípio, está sendo negociado ou com o clube da Grécia ou com o clube de Portugal, tem essas ofertas aí na mesa. E apesar até do Ramon Dias ter gostado dos treinamentos do Riquelme, hoje é essa situação, o Vasco colocou o Riquelme na janela de transferências. Vamos dar um passeio aqui, já vamos voltar a falar de Vasco no WhatsApp que a Nath me mandou. Eu não sei, isso aqui é ok, ô Nath? Isso é verdade? Isso é uma assinatura, não é? Isso é o que? Um abaixo-assinado, ô Pedrosa, você tem essa informação? É um site, hashtag Fora Brax, um abaixo-assinado que a torcida subiu. O que aconteceu? Um torcedor do Vasco criou um domínio com um site forabrax.com para justamente pedir a saída desse diretor de futebol. Um diretor de futebol que eu já falei aqui, eu acho que ele teve recurso para trabalhar. O problema do Vasco hoje é dinheiro? É dinheiro, mas no início do ano você teve um orçamento grande de 100 milhões de reais para você poder contratar, para você montar o elenco, para você poder garimpar dentro do mercado. E esse garimpo, essa montagem desse elenco, apesar de terem vindo bons nomes, ela foi deficiente. E hoje o Vasco, depois de ter gastado esse orçamento, que foi administrado pelo Paulo Brax, hoje o Vasco não tem condições financeiras de buscar no mercado. E é claro, tudo isso atrapalha, não só a imagem que o Vasco está passando para o mercado, sofrendo transfer ban, sofrendo notificações de transfer ban, no caso, cobranças, empresários reclamando, jogadores reclamando, se apropriando de dinheiro, além da própria situação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, tudo isso faz com que o Vasco tenha muita dificuldade no mercado de transferências. Então a torcida está impaciente, está de saco cheio com o trabalho do Paulo Brax, que de fato é um cara que mostra uma lentidão nesse processo e que não tem conseguido corrigir erros. Então a insatisfação do torcedor é completamente justificável. Olá torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.